Aqueles 5 segundos. Esse é o nome do curta Juiz Forano, que foi premiado em setembro de 2016 no Festival de Gramado, o mais importante do cinema nacional. O filme conta a história de um casal que se relaciona há 2 anos e finalmente descobre que nunca se beijou. O filme é dirigido por Felipe Salemi. O Curto Circuito conversa agora com o jornalista Tairone Vale, roteirista do curto. Tairone, seja bem-vindo ao programa Curto Circuito. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E de antemão, parabéns pela premiação do curta. Eu só queria saber essa primeira coisa, assim, por que esse nome que vocês jogam, Aqueles 5 segundos? Aqueles 5 segundos é uma teoria que o Felipe Salemi criou, na ocasião que a gente criou a ideia do filme, que a gente estava num boteco, né? Como todas as boas ideias, acho que nascem num boteco. E aí ele tinha essa teoria de que o momento mais crítico, mais marcante na vida do casal são 5 segundos antes do primeiro beijo. Aí eu fiquei pensando na hora, legal isso. Aí eu fiquei imaginando, se um casal nunca tivesse passado por esse momento inicial, como é que seria essa relação deles? Então, assim, tanto a ideia do título do filme quanto a ideia do filme em si surgiu desse momento emblemático, né, na mesa do bar. Começa na mesa do bar e o roteiro cai nas suas mãos, ou seja, escrever o filme. Conta para nós aí como foi escrever esses 5 segundos do filme, da obra de vocês. Quando acontece com as coisas que eu pego para escrever, eu tenho 2 formas. Ou eu vou batalhando muito em cima e construindo a arquitetura daquele texto com calma, que geralmente não funciona lá muito bem. Ou então a coisa vem, eu sento numa levada só e a coisa vai embora. E no caso do filme foi mais ou menos assim, eu saí lá do bar e comecei a rascunhar algumas coisas em casa e 2 dias depois o primeiro esboço do roteiro estava pronto. Aí foi quando a gente escreveu na Lei, na Murilo Mendes e, bem, o resto é história. O curta tem o apoio da Lei Murilo Mendes, né? A Lei de Incentivo à Cultura de Juiz de Fora. Questão de sempre frisar que a gente, na verdade, escreveu o filme porque a lei estava com as inscrições abertas, né? E aí, pô, Tairone, escreve alguma coisa, vamos fazer um curta e tal. Eu falei, tá, vamos lá. Então, assim, nasceu por causa do Murilo Mendes e só existe por causa da Lei Murilo Mendes, que eu acho que é um instrumento que a gente, né, que o Juiz de Fora tem que valorizar muito, tem que se orgulhar e a gente tem que batalhar para que ela continue viva e para que ela cresça cada vez mais. Tairone, a história é de um casal que nunca se beijou e se passa praticamente dentro de um quarto, apenas uma locação. Me fala esse processo da escrita, que é um processo, pelo que percebido, né? Vocês estão assistindo aí, vocês estão vendo aí, né, algumas cenas, com relação ao diálogo promovido entre o casal. Na verdade, a minha tradição, eu escrevo muito mais para teatro do que para audiovisual. Apesar de, na minha carreira como publicitário, eu ter escrito inúmeros roteiros de comerciais e com atores, enfim. Mas como eu escrevo muito mais para teatro, eu penso muito, acho que diálogos são, acho que a minha principal base, minha principal fonte de inspiração, é o que eu mais gosto de pensar, né, na interação entre os personagens. Então eu vejo esse roteiro do filme quase como um fragmento de uma peça. Ele é muito mais teatral do que cinematográfico, porque ele é uma história que se passa em tempo real, né, de um casal que acabou de praticar o coito, né, e que começam a conversar sobre o relacionamento deles. Então, assim, é um diálogo em tempo real dentro de um quarto de hotel, enquanto eles estão se arrumando, tomando banho, se arrumando para ir embora, num clima completamente descontraído. Então, é praticamente uma cena curta de teatro. O sexo é o pano de fundo, né? É o motivo da provocação do diálogo? Sim, é o início de tudo, porque, na verdade, eles são um casal de amantes. Ele é um cara casado que se encontra, né, escondido com essa menina que está indo embora do Brasil para fazer um mestrado na Inglaterra. E eles começam a discutir, a conversar sobre essa relação, começam a tentar lembrar como é que essa relação deles começou e tentar lembrar quando é que foi o primeiro beijo deles e tal. E eles vão tentando lembrar e não conseguem. E aí a gente percebe que existe por mais que eles tenham um relacionamento 2 anos, que se encontram todo mês naquele quarto de hotel, que existe ali uma barreira invisível que não permite que eles tenham uma intimidade de fato. E aí isso
acho que talvez num toque até de um realismo fantástico, né, chega nessa situação aparentemente absurda de um casal que tem aí um relacionamento já de 2 anos e nunca descobrem. E eles descobrem, né? Você vê o momento da descoberta dos personagens que eles realmente nunca se beijaram. E aí o conflito do filme está todo em torno desse aspecto, da relação dos dois. É uma relação contemporânea, você passa nos dias de hoje? Sim, sim. Assim, não tem nada muito marcante, mas assim, é uma relação que poderia acontecer em qualquer tempo, já que, sei, pulada de cerca talvez seja tão antiga quanto a instituição do casamento em si, né? Mas é um filme contemporâneo, com uma linguagem contemporânea, descompromissada, diálogos. Eu gosto muito de deixar os atores sempre muito à vontade para colocar na boca deles, para sujar o diálogo, para colocar inserções. A espontaneidade, né, do próprio ator e da atriz. Né? É a maneira que eu gosto mais de trabalhar. Tanto assim, como ator, eu pego o texto e eu também sempre mastigo e coloco coisas minhas para poder ficar mais natural, como eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que assim, a obra do escritor, do roteirista, termina no papel, né? O que está lá na tela já não é obra dele, é obra do ator. Então acho que o ator tem que ter a liberdade dele criar a obra dele também, né? Você teve participação também na direção, teve uma colaboração junto ao Felipe Salemi, né? Que é o diretor do filme. Como é que você conseguiu vincular essa questão da roteirização, ou seja, do contar a história, escrever a história e ao mesmo tempo com a direção junto aos atores? O Salemi, na verdade, o primeiro trabalho que a gente fez junto, só que a gente criou uma parceria muito grande. Ele vive pedindo desculpas para minha esposa por ele ter me engravidado dessa história. Então a gente formou um casamento muito feliz. Eu estou me sentindo até meio órfão dele não estar aqui hoje comigo, porque ele mora em Barbacena. Então ele está, depois de toda essa loucura que foi a premiação, ele está lá na roça, na fazenda dele, dando uma descansada. Mas o processo todo, desde o início da ideia até a construção do roteiro, seleção dos atores, locação, a gente fez tudo muito em parceria, a gente bateu bola o tempo todo. E aí eu estava no set o tempo todo, desde os ensaios até, né, a última tomada, o que foi muito bom porque, como roteirista, tanto ele quanto os atores podiam consultar, eu posso mexer nisso, o que você acha? E a gente ia ajustando algumas coisas assim, né, ao vivo, quanto eu podia também, como inventor da história, assim, entre aspas, podia dar algumas opiniões de alguns caminhos de interpretação também. Então, assim, eu deixei ele muito à vontade, a direção, né, é dele, mas eu sou um pitaqueiro de primeira, então eu gosto sempre de dar uns pitacos também. Tairone, há um segredo muito interessante junto às produções dos audiovisuais que diz que o segredo do sucesso de um audiovisual está na escrita e na direção dos atores, que é exatamente a parte prática do roteiro que é colocada em execução. Você acredita que a direção nesse ponto foi fundamental para a interpretação dos atores ou é o contrário, somente a interpretação dos atores que superou e fez a premiação? No caso desse filme especificamente, eu analisando, desde quando eu terminei de escrever o roteiro, eu vi que o roteiro é um roteiro que ele sozinho, ele é um roteiro que, na minha opinião, ele não funciona. Então, eu fiquei meio desesperado quando eu terminei de escrever, porque eu pensei assim, não sei se isso vai funcionar, não sei se o público vai comprar essa ideia desse casal, essa coisa tão absurda desse casal que nunca se beijou. Então, para isso funcionar, eu sabia o tempo inteiro que os atores seriam a peça fundamental, não podia ser qualquer um, não. Eles tinham que ser nada menos que geniais, e assim foram. Então, se eles não acreditassem piamente, se eles não se surpreendessem, né, se os personagens não se surpreendessem piamente que aquilo é real, o filme não acontecia. Então, era um filme, apesar de ser muito simples, muito despretensioso, é um filme de um risco muito grande por conta disso. Se não tiver a verdade cênica, se ela não fosse de um nível 200%, o filme não acontecia. E aí é onde entra a grande mágica, assim, a seleção dos atores. A gente achou a Luciana Paz e o Gabriel Godoy, os dois são de São Paulo, mas não se conheciam. Quando a gente mandou o roteiro para eles combinaram por conta própria de se encontrar em São Paulo, de passar o texto por conta deles. Então eles já chegaram aqui com uma
Contexto já mastigado. Contexto, já, uma proposta de relação, de nível de intimidade, e aí durante os ensaios a gente foi ajustando um pouco isso, mas sempre dando muita liberdade para eles. Então, assim, na verdade, a direção, né, que o Felipe teve, e ele é um cara muito sensível, muito generoso com os atores, ele não foi uma direção de relocação ou de marcação. Foi uma direção de simplesmente um redirecionamento, sabe? Então, assim, ele viu a realidade que estava acontecendo ali na cena e foi sutilmente comandando para que a coisa criasse um fluxo de verdade o tempo inteiro. Acho que foi isso que os jurados até lá de Gramado perceberam, que o filme, a gente ficou surpreso, como é que um filme tão simples, né, ter levado o prêmio de direção frente a outras obras tão complexas em matéria de direção, mas assim, acho que eles perceberam a sensibilidade que o Felipe teve nessa condução. Então, assim, acho que o mérito todo do filme está na atuação dos atores e de como o Felipe conseguiu dar liberdade e conduzir de uma maneira super gentil e sensível a dupla de atores. Vamos dar uma rápida parada e daqui a pouco nós voltamos com o Curto Circuito para falar dos bastidores do Aqueles 5 Segundos. Até já.